Recebi um presente estranho da minha sogra com uma mensagem misteriosa. E fiquei arrepiada. Meu nome é Paula, tenho 31 anos e moro em Curitiba há quase uma década. Trabalho como analista financeira numa empresa de médio porte no centro da cidade e posso dizer que sou boa no que faço. Organizada, pontual, determinada, qualidades que sempre me ajudaram a conquistar meu espaço. Há 3 anos me casei com Rafael, um homem carinhoso e paciente, talvez paciente demais para o meu gosto. O problema não é meu marido. O problema tem 60 anos, cabelos sempre impecavelmente arrumados, unhas feitas toda semana e um sorriso que esconde veneno suficiente para matar uma plantação inteira. Dona Margarida, minha sogra, é uma mulher que transformou a arte da indireta numa ciência exata. Desde o primeiro dia que pisou no nosso apartamento, ela deixou claro que eu não estava na altura do seu menino. Nunca disse isso diretamente, claro. Era sempre um "ai, que pena que você não sabe fazer aquele doce que o Rafael adorava". Ou "nossa, que interessante essa forma de dobrar as toalhas bem diferente". Cada visita era um campo minado de comentários ácidos disfarçados de preocupação maternal. Rafael sempre tentava amenizar. "Mãe não quis dizer isso, Paula. Você sabe como ela é, não leva a sério". Mas eu levava. Cada palavra, cada olhar de desaprovação, cada suspiro teatral quando ela via alguma coisa fora do lugar. Eu engolia tudo, sorria, fingia que não incomodava. Afinal, era a mãe do homem que eu amava. Na última terça-feira, porém, algo mudou. Cheguei do trabalho completamente exausta. Havia passado o dia inteiro revisando relatórios financeiros de uma empresa que estava sendo auditada. Meus pés doíam dentro do salto, e tudo o que eu queria era tomar um banho quente e assistir alguma coisa na Netflix. Foi então que vi um embrulho na porta do apartamento. Um pacote pequeno, embrulhado em papel de presente rosa com uma fita amarela. Não havia remetente, mas reconheci a caligrafia do bilhete grudado na lateral. A letra caprichada e cheia de floreios de Dona Margarida. Meu estômago se contraiu antes mesmo de abrir. Dentro da caixa, cuidadosamente dobrado, havia um avental. Não qualquer avental. Um daqueles cheios de babados e flores estampadas, do tipo que minha avó usava nos anos 80. Rosa choque com margaridas amarelas, completamente brega. Junto, um bilhete que me fez ver vermelho. Já que você não sabe cuidar de casa, treine com isso. Com carinho, Margarida. Fiquei parada ali na porta, segurando aquela coisa horrível, sentindo o sangue subir para o rosto. Não era só o avental. Era o que ele representava. Era a gota d'água numa represa que estava prestes a explodir há 3 anos. Quando Rafael chegou do trabalho 1 hora depois, me encontrou sentada no sofá, ainda olhando para aquele presente, envenenado. "O que é isso?" ele perguntou tirando o paletó. "Um presente da sua mãe", respondi, tentando manter a voz controlada. Ele leu o bilhete e suspirou. Aquele suspiro cansado que eu já conhecia bem. O mesmo que ele dava toda vez que Dona Margarida criava uma situação constrangedora. "Paula, você sabe como ela é. Não leva a sério, por favor. Ela deve ter achado engraçadinho." "Engraçadinho?" Levantei do sofá, segurando o avental como se fosse evidência de um crime. "Rafael, sua mãe me mandou um avental dizendo que eu não sei cuidar de casa. Isso não é engraçadinho, isso é humilhante." "Exagero teu, amor. É só um avental." Mas não era só um avental. Era 3 anos de provocações acumuladas. 3 anos de me sentir inadequada na minha própria casa. 3 anos engolindo comentários que arranhavam minha autoestima como lixa. Naquela noite, enquanto Rafael dormia ao meu lado roncando suavemente, fiquei olhando para o teto e pensando. Dona Margarida sempre se gabava de ser a mulher perfeita. Cozinhava divinamente, mantinha a casa impecável, educara um filho exemplar. Ela se via como o padrão ouro da feminilidade doméstica. E eu era tudo aquilo que uma boa esposa não deveria ser. Independente demais, focada demais na carreira, moderna demais, para seu gosto. Mas ali, naquela madrugada insone, tomei uma decisão. Cansei de ser passiva,
Cansei de engolir sapos. Cansei de deixar que aquela mulher minasse meu casamento com suas insinuações venenosas. Se Dona Margarida queria guerra, teria guerra. Mas seria travada nos meus termos, com minhas armas, e ela nem veria o golpe final chegando. O avental florido estava jogado numa cadeira, me encarando, como um desafio silencioso. Sorri pela primeira vez desde que chegara em casa. Aquele presente ia se tornar a arma da minha vingança. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação estranha. Não era raiva. Não era tristeza. Era algo próximo, a determinação, mas misturado com uma curiosidade quase científica. Durante o café da manhã, enquanto Rafael lia as notícias no celular, fiquei observando seus gestos. Ele mastigava a torrada do mesmo jeito que a mãe, com pequenas mordidas, calculadas. Dobrava o guardanapo exatamente como ela ensinara. Pequenos detalhes que nunca havia notado antes. Rafa, disse, servindo mais café na sua xícara. Faz tempo que não vamos almoçar na casa da sua mãe, né? Ele ergueu os olhos, surpreso. Normalmente eu evitava essas visitas como quem evita dentista. Você quer ir lá? Depois do que aconteceu ontem? Por que não? Talvez eu esteja sendo mesmo muito sensível. Sorri. E foi um sorriso sincero. Afinal, eu realmente estava começando a me divertir com a situação. No trabalho, passei o dia pensando estrategicamente. Durante a pausa do almoço, liguei para Dona Conceição, a vizinha mais antiga do prédio onde Dona Margarida morava. Conceição era uma fofoqueira profissional, daquelas que sabiam a vida de todo mundo num raio de 5 quarteirões. Dona Conceição é a Paula, nora da Margarida do 402. Como a senhora está? Oi, querida. Tudo bem? Que surpresa você ligar. Raramente te vejo por aqui. Pois é, ando muito corrida com o trabalho. Mas eu queria perguntar. A senhora conhece bem a Dona Margarida, né? Deve ter muitas histórias para contar. O tom da voz de Conceição mudou imediatamente. Era como se eu tivesse ligado o botão fofoca na máxima potência. Ai, minha filha, se eu te contar... Aquela mulher vive se gabando de que é a perfeita, né? Semana passada mesmo ela estava aqui no salão de festas falando que a nora dela não sabe nem cozinhar um arroz direito. Minha mão se fechou em punho, mas mantive a voz tranquila. Sério? Que estranho, porque eu cozinho bem. Pois é, e ela disse mais, que você não sabe nem passar uma roupa, que deixa a casa sempre bagunçada, que o Rafael deve se arrepender de ter casado tão rápido. Conceição fazia questão de enfatizar cada palavra, claramente se deliciando com o drama. Segundo ela, mulher de verdade tem que saber cuidar do lar, não ficar só pensando em trabalho. Senti uma pontada no estômago. Era pior do que imaginava. Dona Margarida não só me criticava nas minhas costas, ela estava ativamente minando minha reputação na família e entre os conhecidos. E o que mais ela disse, Dona Conceição? Ah, querida, um monte de coisa, que você não faz questão de agradar a família dele, que nas reuniões você fica sempre no celular, que não demonstra interesse em aprender as tradições da família. A voz dela foi ficando mais baixa, como se tivesse percebido que talvez estivesse indo longe demais. Mas você sabe como é, né? Sogra e nora. Sempre tem essas coisinhas. Desliguei o telefone com a mente fervilhando. Essas coisinhas. 3 anos da minha vida sendo destroçada sistematicamente por uma mulher que se escondia atrás de sorrisos falsos e preocupação maternal. À tarde, tomei outra decisão importante. Passei numa livraria e comprei 3 livros de culinária brasileira, tradicional. Não era sobre provar que eu conseguia cozinhar. Era sobre entender o terreno onde Dona Margarida se considerava imbatível. Quando cheguei em casa, encontrei Rafael assistindo futebol na sala. Amor, sua mãe tem algum prato especial? Digo, alguma receita que ela faz melhor que todo mundo? Tem várias. Por que a pergunta? Ele pausou o jogo, claramente intrigado. Curiosidade. Qual é aquela mais se orgulha? Ah, com certeza o estrogonofe dela. Ela sempre diz que ninguém faz igual, que tem um segredo especial na receita.
Rafael sorriu com carinho. É verdade, é bem gostoso mesmo. E o que mais? A torta de limão, o escondidinho de carne seca, aquela farofa especial que ela faz no Natal. Ele estava entrando no clima, listando os pratos com genuíno carinho. Por que tanto interesse? Você está planejando alguma coisa? Talvez, respondi, folheando um dos livros. Talvez eu esteja cansada de ser considerada uma esposa inadequada. Rafael desligou a televisão completamente e se virou para mim. Paula, você não é inadequada. Você é incrível. E eu me casei contigo, exatamente por isso. Minha mãe às vezes exagera, mas... Ela disse para meio mundo que eu não sei nem cozinhar um arroz, Rafael. Que você deve se arrepender de ter casado comigo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Vi algo mudar no rosto do meu marido. Uma compreensão tardia, um despertar para algo que ele havia escolhido ignorar por muito tempo. Ela disse isso mesmo? E muito mais. Fechei o livro e o encarei. Mas não se preocupe. Eu vou resolver essa situação do meu jeito. Mas naquela noite, enquanto estudava receitas até tarde, senti algo que não experimentava há anos. A emoção da caça. Dona Margarida havia passado 3 anos me estudando, procurando meus pontos fracos, atacando minha autoestima com precisão cirúrgica. Agora era minha vez de estudá-la. Durante as 2 semanas seguintes, me transformei numa verdadeira espiã doméstica. Acordava 1 hora mais cedo todos os dias para praticar receitas antes do trabalho. Minha cozinha virou um laboratório de culinária. Panelas, temperos, anotações espalhadas por toda parte. Rafael achava que eu estava tendo uma crise existencial. Paula, amor, são 5 da manhã. Por que você está fazendo farofa? Aprendendo, eu respondia, mexendo a frigideira com uma concentração quase científica. Cada grão de farinha tem que dourar no ponto certo. Comprei um caderninho pequeno onde anotava tudo. Tempos de cozimento, quantidades exatas, pequenos truques que descobria assistindo vídeos no YouTube até altas horas. Parecia obsessão, mas na verdade era estratégia, pura. Se Dona Margarida era um general no campo de batalha doméstico, eu precisava conhecer cada arma do arsenal dela. O primeiro teste real veio quando Rafael sugeriu que fizéssemos um almoço rápido para os pais dele. Nada elaborado, ele disse, claramente tentando me proteger de uma situação constrangedora. Só uma comidinha simples, sabe? Claro, concordei, já sabendo exatamente o que faria. Quando Dona Margarida chegou naquele domingo, estava impecável como sempre. Vestido social azul marinho, cabelo penteado no salão, bolsa combinando com os sapatos. Seu Antônio, meu sogro, era o oposto. Homem simples, de poucas palavras, que trabalhara a vida inteira numa fábrica de autopeças. Que cheirinho bom, disse Dona Margarida, mas o tom era mais de desconfiança do que elogio. O que vocês estão preparando? Strogonoff, respondi casualmente, fingindo não notar como os olhos dela se arregalaram ligeiramente. Ah, que interessante! Rafael adora o meu strogonoff. Espero que você tenha uma boa receita. Durante o almoço, observei cada reação. Dona Margarida comeu devagar, mastigando pensativamente, claramente tentando descobrir o que havia de diferente. Seu Antônio, por outro lado, repetiu 2 vezes e elogiou com sinceridade. Está uma delícia, Paula. Parece até o da Margarida, disse ele, sem perceber a tensão que havia criado. É que eu peguei a receita dela mesmo. Menti descaradamente, olhando diretamente para minha sogra. Perguntei para o Rafael qual era o segredo do estrogonofe que a senhora faz, e ele me contou todos os detalhes. A mentira foi precisa como um bisturi. Rafael me olhou confuso. Ele nunca havia me dado receita nenhuma. Mas Dona Margarida não podia contradizer sem admitir que não era tão generosa quanto fingia ser. Que bom que ficou parecido, ela murmurou, claramente desconfortável. Mas a verdadeira revelação veio na semana seguinte, quando Conceição me ligou novamente. Paula, querida, preciso te contar uma coisa. Ontem encontrei a Margarida no mercado e ela estava comprando o tempero pronto para estrogonofe.
Daqueles de saquinho, sabe? Fiquei curiosa e perguntei, e ela disse que estava experimentando jeitos novos de fazer. Meu coração acelerou. Sério? Juro! E mais. Ela ficou bem estranha quando te viu chegando no prédio domingo passado com aqueles livros de receita. Passou a tarde inteira comentando que algumas pessoas acham que podem aprender em livro o que se aprende com experiência. Depois que desliguei, fiquei parada na frente do espelho do banheiro do escritório, tentando processar o que havia descoberto. Dona Margarida estava se sentindo ameaçada. A mulher que passara 3 anos me fazendo sentir inadequada estava com medo de perder seu território. Naquela tarde, parei na casa de Dona Alzira, uma senhora de 78 anos que morava no térreo do prédio da minha sogra há mais de 40 anos. Alzira era conhecida por sua memória impressionante e sua habilidade culinária lendária. O tipo de pessoa que guardava receitas de família como quem guarda segredos de estado. Dona Alzira... Senhora conhece a Margarida do 402? Claro, querida. Por que a pergunta? É que ela sempre fala das receitas especiais dela, e eu fiquei curiosa. A senhora sabe de onde ela aprendeu a cozinhar? Alzira sorriu de um jeito que me fez suspeitar que eu estava no caminho certo. Senta aí, menina. Deixa eu te contar uma história. O que descobri na hora seguinte mudou completamente minha perspectiva sobre Dona Margarida. Alzira me contou que, nos primeiros anos de casada, minha sogra era um desastre na cozinha. Queimava arroz, errava o ponto da carne, fazia sobremesas que viravam tijolo. Foi Dona Eulália, vizinha do andar de cima que já havia falecido há 5 anos, quem ensinou quase tudo a Margarida. Aquele estrogonofe famoso dela? Receita da Eulália. A torta de limão? Eulália também. A farofa especial? Adivinha de quem era? Dona Eulália. Completei, sentindo uma mistura de satisfação e quase pena da minha sogra. Exato. A Margarida aprendeu tudo com a Eulália, mas depois que a coitada morreu, ela começou a falar como se fossem receitas de família, criações dela. Saí dali com uma sensação estranha. Por um lado, havia descoberto a fraude por trás da reputação culinária da minha sogra. Por outro, comecei a entender que talvez Dona Margarida fosse mais insegura do que malvada. Mas isso não mudava o fato de que ela havia passado 3 anos tentando me destruir. Aquela noite, enquanto Rafael dormia, fiquei planejando minha próxima jogada. O jogo estava apenas começando, e agora eu conhecia todas as cartas da mão dela. A oportunidade perfeita surgiu 3 semanas depois, quando Rafael mencionou casualmente que haveria um almoço de família na casa da tia Sônia para comemorar o aniversário de 15 anos da prima dele. Seria uma daquelas reuniões grandes, com toda a parentada, onde Dona Margarida adorava brilhar como a matriarca culinária da família. Sua mãe vai levar algum prato especial? Perguntei, fingindo interesse casual. Ah, com certeza. Ela nunca vai de mãos vazias. Provavelmente vai fazer aquela torta de limão dela, todo mundo sempre elogia. Sorri internamente. A famosa torta de limão de Dona Eulália. Que legal. Posso levar alguma coisa também? Rafael pareceu surpreso, mas animado. Claro, tia Sônia ficaria feliz. O que você está pensando em fazer? É surpresa, respondi, já sabendo exatamente qual seria a minha jogada. Na quinta-feira antes do almoço, visitei Dona Alzira novamente. Dessa vez, levei um bolo de cenoura que havia feito no dia anterior, uma pequena cortesia para compensar o tempo que ela gastaria comigo. Ai, que menina querida, disse ela provando o bolo. Está uma delícia. Você tem jeito mesmo para a cozinha. Obrigada, Dona Alzira. Na verdade, vim aqui porque preciso de um favor muito especial. Expliquei meu plano e vi os olhos da senhora brilharem com uma cumplicidade quase juvenil. Menina danada, ela riu. A Eulália ia adorar isso. Ela sempre ficava meio incomodada, que a Margarida nunca dava crédito a ela, sabe? Morreu sem nunca ter coragem de falar nada. Alzira me ensinou não apenas a receita original da torta de limão, mas também me contou pequenos detalhes que Dona Margarida provavelmente nem sabia.
Porque Eulália usava exatamente 3,5 limões, nunca 4. Como ela batia o merengue sempre no sentido horário. O truque especial do açúcar mascavo que dava aquele sabor único. E tem mais uma coisa, disse Alzira, os olhos brilhando com malícia. A Eulália sempre dizia que o segredo mesmo estava numa pitadinha de canela que ela punha na massa. Só uma pitadinha, quase imperceptível, mas que fazia toda a diferença. No sábado, acordei às 6 da manhã. Queria que tudo ficasse perfeito. Segui a receita de Dona Eulália à risca, incluindo o toque secreto da canela. O resultado foi uma torta que parecia ter saído de uma revista. Merengue dourado na medida certa, fatias firmes mais cremosas, aroma que perfumava toda a cozinha. Rafael provou um pedacinho e seus olhos se arregalaram. Paula, isso está incrível! Onde você aprendeu a fazer torta de limão assim? Segredo, respondi, envolvendo a torta cuidadosamente. A casa da tia Sônia estava lotada quando chegamos. Primos, tios, agregados. A família de Rafael era numerosa e barulhenta. Dona Margarida já estava lá, comandando a cozinha como uma general, sua própria torta de limão exibida orgulhosamente na mesa principal. Paula, que bom que você veio, disse tia Sônia me abraçando. E trouxe sobremesa. Que delícia, vamos ter 2 tortas, de limão. Vi Dona Margarida erguer uma sobrancelha quando me viu colocando minha torta ao lado da dela. As duas se pareciam muito, mas a minha tinha um dourado ligeiramente diferente, um aroma que atraía as pessoas. Durante o almoço, observei tudo com atenção. As pessoas experimentaram as 2 tortas e percebi sussurros e comparações discretas. Tio João, que sempre foi direto demais para o próprio bem, comentou alto. Essa torta da Paula está com um gostinho especial, diferente. É mesmo, concordou prima Carla. Tem um não sei que a mais. Dona Margarida tentava manter o sorriso, mas eu via a tensão crescendo em seus ombros. Foi então que a prima Letícia, de 12 anos, fez a pergunta que eu estava esperando. Tia Paula, de onde você tirou essa receita? Está igualzinha à da bisavó Eulália. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Letícia era neta de Dona Eulália por parte de pai e havia crescido ouvindo histórias sobre as famosas sobremesas da bisavó. Que coincidência interessante, respondi calmamente. Eu aprendi com uma senhora muito querida que conhecia bem a Dona Eulália. Ela me contou que a receita original levava uma pitadinha especial de canela. Vi Dona Margarida empalidecer ligeiramente. Ela sabia que havia sido descoberta, mas não podia dizer nada sem se expor completamente. É verdade, murmurou. A Eulália fazia uma torta parecida mesmo. Parecida não, tia, corrigiu Letícia com a honestidade brutal das crianças. Era exatamente igual. Vovô sempre dizia que ninguém nunca conseguiu reproduzir a torta da mãe dele depois que ela morreu. O constrangimento era palpável. Alguns parentes começaram a trocar olhares, claramente conectando os pontos. Dona Margarida tentou mudar de assunto, mas o estrago estava feito. Quando saímos da festa, Rafael estava visivelmente incomodado. Paula, você fez isso de propósito? Fiz o quê? Uma torta gostosa? Você sabe muito bem o que quero dizer. Minha mãe ficou humilhada. Parei de andar e o encarei. Rafael, sua mãe passou 3 anos me humilhando. Disse para todo mundo que eu sou uma esposa inadequada, que você se arrependeu de casar comigo, que eu não sei cuidar de casa. E agora que eu finalmente revi Dom, você está com pena dela? Ele suspirou profundamente, passando a mão pelo cabelo. Eu sei que ela exagerou, mas... Não tem mais, Rafael. Eu cansei de ser passiva. Cansei de engolir humilhação e fingir que não dói. Naquela noite, enquanto guardava o que sobrou da torta, senti uma satisfação que não experimentava há anos. Havia dado o primeiro golpe, e ele havia sido certeiro. Mas eu sabia que isso era apenas o começo. Dona Margarida ia querer revanche, e eu estaria pronta. O aniversário de Rafael chegou 3 semanas depois, e eu sabia que seria minha última
chance de fechar essa história do jeito que merecia. Durante esses dias, Dona Margarida havia sido mais discreta, evitando me provocar diretamente, mas eu sentia sua irritação crescendo como uma panela de pressão prestes a explodir. Rafael sugeriu que comemorássemos em casa mesmo, um jantar íntimo com a família. Nada muito elaborado, disse ele, ainda tentando evitar confrontos entre mim e a mãe dele. Mas eu tinha outros planos. Que tal se eu preparar o jantar todo? Quero fazer algo especial para você. Ele pareceu preocupado. Paula, você tem certeza? Vai dar muito trabalho. Tenho certeza. Confie em mim. Passei a semana planejando cada detalhe. Não seria apenas um jantar. Seria minha obra-prima, minha declaração final de independência. Queria que Dona Margarida soubesse de uma vez por todas que eu não era a mulher inadequada que ela tentava pintar para todo mundo. Na manhã do aniversário, acordei às 5 da manhã e comecei a cozinhar. Escondidinho de carne seca, receita que Alzira me havia ensinado, originalmente, criada por Dona Eulália. Farofa especial com bacon e linguiça, outra herança da falecida vizinha. Estrogonofe de frango, minha própria versão aperfeiçoada. E para fechar, a torta de limão que havia causado tanto alvoroço no almoço da família. Quando Rafael desceu para tomar café, encontrou a cozinha transformada num verdadeiro restaurante. Meu Deus, Paula, você fez tudo isso? Fiz sim, e vai ficar ainda melhor. Os convidados chegaram às 7. Dona Margarida e seu Antônio, tia Sônia, primo Marcos com a esposa e o casal de amigos íntimos de Rafael. A casa estava perfumada, a mesa posta com cuidado, cada prato servido na temperatura ideal. Observei discretamente as reações durante o jantar. Dona Margarida comia em silêncio, claramente reconhecendo os sabores, mas incapaz de reclamar sem parecer má perdedora. Seu Antônio, como sempre, foi direto ao ponto. Paula, menina, onde você aprendeu a cozinhar assim? Esse escondidinho está melhor que o da Margarida. Vi minha sogra se contrair ligeiramente na cadeira. Obrigada, seu Antônio. Na verdade, aprendi com pessoas muito especiais que conheciam receitas antigas da família. Tia Sônia mastigava pensativamente. Esse sabor me lembra algo. É como se eu já tivesse comido exatamente isso antes. Que engraçado você dizer isso, respondi, servindo mais um pouco de farofa. Essas receitas têm mesmo uma história interessante. Foi então que chegou o momento que eu havia ensaiado mentalmente durante semanas. Levantei para buscar a sobremesa e, ao voltar com a torta, me dirigi casualmente ao aparador onde havia uma foto antiga da família de Rafael. Rafael, você nunca me contou direito sobre essa senhora aqui na foto, disse, apontando para uma mulher idosa de sorriso gentil. É a Dona Eulália, não é? É sim, era vizinha da minha mãe. Uma senhora muito querida, cozinhava divinamente. Que coincidência, continuei, cortando a torta com calma calculada. Porque foi exatamente com uma amiga dela que eu aprendi essas receitas todas. Dona Alzira, do térreo. Ela me contou que a Dona Eulália era generosa demais, sempre ensinando suas receitas para as vizinhas mais novas. Senti a tensão elétrica que tomou conta da mesa. Dona Margarida havia parado de comer completamente. A Alzira me mostrou até um caderninho antigo que estava guardado lá no fundo do armário da cozinha da Dona Eulália. Menti descaradamente, olhando diretamente para minha sogra. Esquecido atrás das panelas, cheio das receitas originais dela, com todas as anotações e segredos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Margarida estava pálida, seus dedos tremendo ligeiramente, segurando a colher da sobremesa. Que interessante, ela murmurou, a voz quase inaudível. Pois é, continuei, saboreando cada palavra. É impressionante como algumas receitas passam de geração em geração, né? E como às vezes as pessoas se esquecem de dar crédito a quem realmente criou aqueles pratos especiais. Tia Sônia estava claramente conectando os pontos, e vi um entendimento lento se espalhando pelos rostos dos presentes. Rafael me olhava com uma mistura de admiração e apreensão, finalmente compreendendo a extensão do que eu havia planejado.
Quando os convidados foram embora, Dona Margarida se aproximou de mim na cozinha, onde eu lavava os últimos pratos. Paula, disse ela, a voz baixa e derrotada. Precisamos conversar. Claro, Dona Margarida. O que a senhora gostaria de dizer? Ela ficou em silêncio por um longo momento, olhando para suas próprias mãos. Talvez tenha sido muito dura com você. Talvez, concordei, sem parar de lavar as louças. É difícil ver seu filho crescer, se casar. A gente quer sentir que ainda é importante, que ainda tem algo a oferecer. Pela primeira vez em 3 anos, vi Dona Margarida como ela realmente era. Uma mulher insegura, tentando manter relevância através do único território onde se sentia competente. Senti uma pontada de algo que poderia ser compaixão, mas não arrependi do que havia feito. Dona Margarida, disse, me virando para encará-la. A senhora sempre será importante para o Rafael, mas isso não dá o direito de tentar me diminuir para se sentir maior. Ela assentiu lentamente, lágrimas se formando nos olhos. Você poderia me ensinar algumas dessas receitas? As originais da Eulália? Sorri pela primeira vez desde que ela chegara. Claro, mas com uma condição. Nada mais de comentários sobre como eu cuido da minha casa ou do meu marido. Combinado? Combinado. Naquela noite, enquanto Rafael me abraçava na cama, sussurrou no meu ouvido. Você foi brilhante hoje, e eu peço desculpas por ter demorado tanto para entender. Adormeci com a sensação de que, finalmente, havia reconquistado meu lugar na minha própria vida. O avental florido ainda estava guardado no armário, mas agora era apenas um tecido, não mais um símbolo da minha humilhação, mas um lembrete da minha força. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.